Olá, minha querida amiga, eu sou Diele Dias e vamos começar a nossa leitura do capítulo 1 do livro A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. Capítulo 1, Amando a Si Mesma. Amor, que palavra! É um vocábulo curto com apenas 4 letras, mas repleto de todos os sentimentos que se possam imaginar. Os gregos possuem várias palavras para descrever o conceito multifacetado do amor. Eles distinguem o amor tipo ágape do amor filia. Ágape descreve o amor divino, enquanto filia descreve o afeto entre irmãos e compartilhado entre os seres humanos. Para descrever o amor íntimo entre o homem e sua mulher, eles empregam a palavra eros, da qual obtivemos erótico. Amor, que sentimento difícil de ser descrito com exatidão. Ainda que tentássemos usar muitas palavras para descrevê-lo, não conseguiríamos. Imagine então descrevê-lo em uma única palavra que significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Isso resulta em falharmos com frequência ao descrever a variedade ou a intensidade do impacto inebriante do sentimento de amor. O amor é para a vida o que o perfume é para a rosa. É o tempero da vida, embelezando-a como as nuvens embelezam o céu. Muitas mulheres provaram o néctar do romance. Muitos homens se entregaram à influência da lembrança de um momento especial compartilhado com aquele alguém especial. Até os idosos rejuvenescem aquecidos pelas demonstrações de afeto e carinho. Desde o balbuciar alegre de um bebê satisfeito até o calmo respirar de uma avó idosa, nota-se a necessidade constante e a apreciação de sentimentos afetuosos que influenciam o que é comum e transformam o que é medíocre. O amor é realmente o elixir mágico da alma. É um denominador comum, algo que todos necessitamos sem considerar nossas diversas perspectivas ou as vicissitudes da vida. Quer o amor seja comunicado mediante um toque suave ou um olhar úmido, é da mensagem que necessitamos. O método é imaterial em comparação com a magnitude da mensagem em si. Não há medicamento que possa comparar-se com os sentimentos intensos, apaixonados que ardem quando o coração está amando. É o amor que faz os sentidos aguçarem. É o amor que leva o coração a bombear mel para a alma e que tranquiliza a mente. O sabor suave do favo satisfaz os anseios da alma. Sem o amor, a vida perde o gosto e o sucesso é vazio. O que pode comparar-se ao amor? Ele mantém vivo o homem doente e faz adoecer o indivíduo sadio. É o amor que nos dá coragem e é também o amor que nos torna medrosos. Ele enfraquece os fortes e fortalece os frágeis. É o sentimento mais inebriante que se possa ter. Se dado aos que o merecem, é correspondido e frutífero. Quando investido em um oportunista vazio, pode criar um sofrimento que machuca a alma e aflige a mente. Por meio dele, a pessoa comum pode parecer extraordinária. Foi o amor que levou Cristo à morte, e ainda esse mesmo amor o fez ressurgir da sepultura. Todos queremos, sem dúvida, experimentar o amor, mas é preciso fazer primeiro esta pergunta: amamos os outros ou amamos a ideia de amar? Muitas são as mulheres e também homens que se voltaram para os braços de alguém procurando a segurança que deve vir afinal do próprio íntimo. Quão amargos se tornam quando buscam ao seu redor aquilo que devem encontrar dentro de si mesmos. Fazem recair sobre os relacionamentos um peso indevido, mantendo os parceiros num estado de culpa perpétuo. Tais pessoas culpam o parceiro por não lhe dar apoio. Na verdade, o que esses homens e mulheres querem dizer é que seus parceiros não lhe dão aquilo que esperavam. A pergunta mais importante deve ser feita:
É justo esperar que alguém carregue a maior parte do peso de uma vida cheia de sofrimento e sem propósito? Quem pode restaurar o que a vida lhe tirou, senão Deus? Quem pode lembrá-lo do que Deus lhe prometeu, senão você? Você é o seu próprio pregador e às vezes deve fazer-se o tipo de sermão que o capacita a ser produtivo e talentoso. Os tipos de amor são muitos, mas aquele com o qual devemos começar é a tentadora sedução do coração apaixonado que nos permite amar a outros. Essa paixão deve ter início no lar antes de conduzir-se para fora dele. A maior das percepções humanas ocorre quando o coração pode olhar-se no espelho e sorrir para a imagem refletida. É a graça que nos capacita a piscar para nós mesmos e apreciar nossos dons. A mente sadia pode saudar a si mesma. Então, e só então, podemos determinar se estamos amando a outros porque são dignos de amor ou porque estamos tão famintos de amor que aceitaremos qualquer pessoa ou coisa que nos dê aquilo que deveríamos dar a nós mesmas. Cante uma canção. Dê um passeio e reflita sobre as suas realizações. Momentos tranquilos a sós permitem que examinemos até que ponto estamos comprometidos com o nosso sentimento de bem-estar e firmeza. Você deve motivar-se e desafiar-se. A paixão de prosseguir é importante demais para ser deixada ao acaso. Mas é perigoso permitir que essa necessidade se torne tão grande e desesperada que só possa encontrar satisfação nos atos de outra pessoa. Precisamos ser automotivados para sobreviver. Uma das coisas mais difíceis de alcançar talvez seja a capacidade de automotivar-nos. Nossa motivação quase sempre vem de servir aos outros. Em geral, sacrificamos nossos interesses e vivemos para os outros e para suas causas, deixando as nossas necessidades e presença em plano secundário. É de lamentar que às vezes nos coloquemos tão distantes no bico de gás traseiro em que os sonhos se derramam e deixam apenas uma panela queimada onde antes tínhamos uma experiência pessoal. Quando os sonhos se derramam, um calor escaldante de estresse e ansiedade faz a chaleira apitar estridentemente antes de pegar fogo. Esse som agudo pode ser ouvido em nossos excessos e complacências que ocultam o fato de que estamos frustrados com os sonhos negados e as esperanças que parecem adiadas. Os comportamentos destrutivos e compulsivos poderiam ser todos evitados se apenas com paciência e perseverança tomássemos a vida em pequenas doses e nos permitíssemos o privilégio de marcar uma entrevista com a nossa própria atenção, como clientes que temos de receber antes que o dia termine. Em resumo, reserve tempo para você mesma. Ouça o silvar do fogo antes que este se alastre. Foi dito que o amor é algo esplendoroso. Se isso for verdade, então um desses esplendores deveria ser dirigido para o íntimo. Embora demos valor aos outros, devemos também tomar tempo para afirmar carinhosamente nosso autodesenvolvimento e nossa posição como pessoas. Devemos saber que o amor não é um acessório opcional que podemos excluir da vida a nosso bel prazer. Ele resume as experiências humanas e celebra tudo o que apreciamos, distinguindo-nos das formas inferiores de vida cuja presença é monitorada unicamente pelo tempo. Nossa vida não é uma simples coleção de dias e meses. Somos conhecedores do belíssimo projeto arquitetônico da vida, do amor e da troca de energia humana. Somos movidos e motivados pela vibrante sinergia que brota da paixão das experiências e do fino néctar dos momentos compartilhados. O verdadeiro desafio de todos nós é encontrar um ponto de equilíbrio entre o martírio e o narcisismo. A arte de evitar os extremos é delineada na tela da maturidade e pintada com as pinceladas abstratas de inúmeras experiências.
O equilíbrio é tão vital para você como para o profissional que faz um voo no trapézio. Não devemos nos autoconsumir, mas compreender que existe algo entre o egoísmo e a negação de si mesmo. Não se trata de um clangor de clarim, mas não se trata de um clangor de clarim nos convocando para sermos egocêntricos e egoístas, mas de um clamor para equilibrar o coração das mulheres que permitiram que os problemas alheios se tornassem mais importantes que os seus. Um clamor para conhecer seus pontos fortes antes de se tornarem perpétuos líderes de torcida para os outros e nunca para si mesmas. Esse problema não é só feminino, na verdade é um problema humano. No entanto, o instinto maternal das mulheres aumenta a suscetibilidade delas com respeito a essa questão. Os instintos maternais funcionam bem com uma criança, mas é bom não tentar experimentá-los com um homem. Eles são perigosos quando combinados com o preconceito social que tende a colocar as mulheres em papéis de subserviência. Fazem dela uma excelente candidata ao martírio por qualquer causa, menos a sua própria. Quando isso acontece, geralmente o leite da compaixão da mulher empedra no seio e faz doer o coração. Não havia nada de errado com o leite. Ele foi apenas investido em algo ou alguém que não merecia. Não há nada pior do que dar a coisa certa à pessoa errada. Grande número de mulheres tem dificuldade de gostar de si mesmas porque a sociedade as pressiona para serem completamente abnegadas. Qualquer tentativa de cultivar a amar a si mesmas é condenada, provocando acusações de egoísmo e narcisismo, de não serem esposas ou mães adequadas ou até mulheres adequadas. Mulher alguma deseja esses rótulos e muitas obedecem dando, jamais apreciando a si mesmas. Jamais compreendendo que, para realmente dar, você deve primeiro apreciar os dons que possui. Lamentavelmente, a vida de certas mulheres se torna tão fútil como a de uma criança que tenta colocar o oceano inteiro em seu balde de areia. Não importa quanto se dedique à sua tarefa, esforço nenhum é suficiente. Não é fácil vencer a essa pressão. Até as pessoas mais liberadas são atingidas de maneira negativa pela pressão da opinião pública. Resistir à opinião de outros é, na melhor das hipóteses, estressante e, na pior, debilitante. Quantos de nós somos mutilados pelas massas de pessoas que não nos permitem a liberdade de nossas próprias opiniões e a exploração de nossa própria personalidade? Todos temos a tendência de refletir a opinião de outros. Se alguém disse que sua aparência é horrível num determinado vestido, não é verdade que vai usá-lo com relutância da próxima vez? Embora afirmemos que não levamos em conta o que os outros dizem, somos todos vulneráveis a até certo ponto às palavras e ideias deles. Mas se quisermos ser indivíduos aptos, devemos desenvolver a habilidade de abraçar a nós mesmos. A autoimagem positiva não é arrogante. Ela é necessária para procurar um relacionamento sadio com outros. As pessoas com baixa autoestima são obsessivas demais para poder apreciar alguém. Elas se agarram aos outros como uma trepadeira ao muro. Precisam de outros para ficar de pé e essa necessidade é compulsiva e extenuante. Torna-se praticamente impossível encontrar alguém que a aprecie como pessoa se você não permitir que a vejam como uma força estabelecida e estabilizada na Terra. É preciso que a ouça cantar a sua própria canção. Devem ouvir o seu solo. Cante a melodia de sucesso e todos desejarão acompanhar essa música. Certifique-se, porém, de que só participem aqueles que se harmonizem com a sua autoimagem. Você, na verdade, treina outros para tratá-la conforme a sua maneira de se tratar. Vou ler novamente porque é tão importante. Você, na verdade, treina outros para tratá-la conforme a sua maneira de se tratar. Não pense em nenhum momento que os outros não observam o seu nível de estilo, classe e preferências.
Todos nós, ao fazer compras, tivemos de lidar com o fato de que a pessoa para quem compramos iria ou não adquirir determinado item. Você quer comprar algo que pelo menos se compare com o que essa pessoa escolheria. Quem ousaria dar uma bolsa barata para quem usa roupas caras? Quem se sentiria bem ao dar um presente que se destacasse como um item abaixo do padrão normal entre os pertences dessa pessoa? Ao agir com bondade, com o eu, essa pessoa estabeleceu um padrão que todos devemos pretender alcançar se quisermos ser uma bênção para esse indivíduo. Olhe, mamãe, nada de mãos. Não nascemos em relacionamentos. Quem dentre nós nasceu segurando firmemente a mão de outra pessoa? Entramos na vida com as duas mãos para o alto e os punhos bem fechados. Nascemos de mãos vazias. Não há mãos para segurar além das nossas. Aprendemos a estender-nos, mas só depois de termos tido oportunidade de estendermos para dentro e para cima. É o esticar do espírito para o alto e o estender-se da alma para dentro que capacita o estender-se para fora do corpo. A maioria de nós nasceu único, tendo permanecido sozinho desde o útero até o berço. Brincamos sozinhos no berço. Aprendemos as habilidades fundamentais de nos entreter. Sozinhos começamos e essencialmente terminamos, pois mesmo que venhamos a morrer numa sala cheia de gente, na verdade morremos sozinhos. Jó disse que viemos nus e nos retornaremos. Ele tem razão. Damos uma volta completa, não levamos conosco mais do que trouxemos. Não trouxemos ninguém ao mundo em nossa companhia e, embora possamos segurar as mãos de alguém ao morrer, mesmo assim, enfrentaremos sozinhos a morte. Na melhor das hipóteses, somos viajantes de mãos vazias. Começamos com elas fechadas e acabamos também assim. Entre esses dois pontos, nossas mãos irão segurar muitas coisas, mas no final, como aconteceu no começo, serão abertas. E mão alguma será achada dentro delas, apenas as nossas. Nada é mais básico para o bem-estar espiritual e emocional do que aquilo que consideramos agora. Saiba então que existem alguns pré-requisitos para um relacionamento sadio de amor. Não podemos amar mais aos outros do que amamos a nós mesmos. Nossa tendência é buscar nos outros o tipo de amor e afirmação que deve vir de nosso íntimo. À medida que nos adiantarmos, iremos discutir a relação que a mulher tem consigo mesma, depois com o marido e amante, e finalmente com o Senhor. Se o relacionamento dela com o Senhor e consigo mesma não for fortalecido, ela irá relacionar-se com o homem pelas razões erradas. Desejará dele aquelas qualidades que só podem ser extraídas de uma autoimagem positiva e uma percepção clara do seu Deus. Mais adiante, discutirei detalhadamente a importância de ter uma vida centrada em Deus. No momento, porém, vamos considerar o que pode ser alcançado pela mulher que conhece e ama a si mesma. Esta noite, então, cara amiga, põe a mesa para um comensal e sente-se diante de você mesma. Opa, eu não conheço essa palavra. Vou pesquisar. Beba o vinho forte de seus próprios pensamentos e ria às gargalhadas com alguma lembrança humorística que não pode compartilhar com ninguém senão com você mesma. Será que antes da noite terminar você se achará aquecida pelo fogo de seus próprios sonhos e talvez sussurrando muito baixinho a confissão de que pela graça de Deus aprendeu finalmente a gostar da sua própria companhia? Será que o fato de estar só não necessariamente significa que se sente solitária? Você já se divertiu alguma vez? Ou está guardando todas as suas habilidades sociais para alguém que não está presente? Se estiver, essa declaração dá a entender que você não é suficientemente importante para exigir seu próprio respeito.
Esse é um ponto perigoso para começar a vida. Se não puder valorizar a sua própria essência e presença, acabará tendo problemas em relacionar-se com os outros. A maioria das pessoas não gasta tempo divertindo-se. Elas nunca planejam uma noite para si. Suportam o tempo que passam sozinhas como se tivessem sido enviadas para a solitária. Mas é a mulher solteira que tem tempo para desenvolver a verdadeira espiritualidade. Ela não precisa preocupar-se com filhos ou o marido. Tem tempo para fortalecer-se em vários diferentes níveis. Tem tempo para melhorar suas finanças, sua espiritualidade e sua personalidade. Cada área precisa ser fortalecida a fim de que possa discernir claramente se está amando ou apenas carente quando chegarem propostas. Veja o que diz em 1 Coríntios 7, do verso 34 ao 35. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Estou, portanto, sugerindo que você tenha primeiro um relacionamento com Deus, depois com você mesma e finalmente entre os múltiplos frutos de sua habitação. Então você estará preparada para compartilhar com outra pessoa o que determinou ser digno de colocar na mesa do amor. As primeiras coisas em primeiro lugar. Deus é um Deus de ordem. Ele criou Adão sozinho e depois lhe deu uma companheira. Adão teve tempo com Deus e consigo mesmo antes de passar tempo com sua bela esposa. Se Deus decidiu dar a você um tempo de comunhão com Ele, goze desse sábado e o receba como uma oportunidade para saborear a sua consagração e desenvolver suas qualidades como indivíduo. Mateus 22, 36 a 39 diz o seguinte: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus diz que os maiores mandamentos listados na palavra são estes. O maior mandamento é o que exige que amemos ao Senhor de todo o coração, mente e alma. O segundo maior mandamento é que amemos nosso próximo, como amamos a nós mesmos. Mas como podemos amar nosso próximo, que está longe, se não aprendemos a amar a nós mesmos? É aqui que devemos dar início ao processo de preparação do presente a ser dado. Pois como podemos presentear alguém que não valorizamos ou cremos que seja importante para nós? Não será esta a base para tantos relacionamentos problemáticos? Será que muitas pessoas têm a tendência de considerarem-se insignificantes e, portanto, se submetem a uma vida de abusos? Mais significativo é o fato de que, se não nos valorizarmos, tenderemos a atrair pessoas que apoiam essa imagem desvalorizada. Lembre-se agora de que ensinamos as pessoas a nos tratarem conforme nós mesmas nos tratamos. Se você se respeitar, haverá homens que não apreciarão essa atitude. Provavelmente você ouvirá frases como essa: ela pensa que é muita coisa, ou esta garota é uma farsante. A verdade é que ele viu o produto e não sabe o preço que consta da etiqueta. Você deve aprender que a rejeição é às vezes uma bênção e não uma maldição. Há algumas pessoas, empregos, amigos e outros que você não deseja atrair. Seu desejo é atrair para você pessoas com quem tem afinidade, que respeitem os seus valores e percepções. Os indivíduos com baixa autoestima tendem a atrair outros que os dominam e controlam, ou
Os indivíduos com baixa autoestima tendem a atrair outros que os dominam e controlam, ou os desprezam. Eles atraem o tipo de pessoas que tendem a reforçar o seu próprio negativismo. É por isso que você precisa ser curada interiormente antes de iniciar qualquer relacionamento. Isso é poderoso. Deus, certas vezes, adia os relacionamentos para dar-lhe oportunidade de curar-se como indivíduo. Então, e só então você pode fazer escolhas saudáveis que não estejam baseadas na necessidade ou medo obsessivos de ficar só. Há muitas pessoas que suportam abusos incríveis por terem um medo terrível de ficar sozinhas. Para fugir de si mesmas, elas preferem viver com o abuso a enfrentar uma noite sozinhas em casa. Se você não gastar tempo buscando a inteireza e aprendendo a arte de ser feliz sozinha enquanto for solteira, irá casar-se por medo. Anos mais tarde, ao acordar do estado de coma da baixa autoestima, vai reconhecer que é um ser valioso, quer haja ou não um homem à sua volta. Poderá encontrar-se então deitado ao lado de alguém que não pertence mais à sua vida. Ele se ajustava à sua existência e autoimagem anteriores. Você poderá descobrir que está ligado a alguém que se ajusta à sua disfunção, mas não à sua função. De maneira trágica, vocês se afastaram em vez de se unirem. Muitas vezes, em resposta ao novo senso de valor da mulher, o homem entra em pânico e tenta insultá-la, a fim de incutir-lhe uma falsa sensação de incompetência. Mulheres, não aceitem essa degradação. Mantenham a coragem de discordar do aviltamento. Existe diferença entre a crítica construtiva e a morte da alma humana. Saiba que não há nada de errado com você. O homem é que é inseguro, desvalorizando-a para compensar suas próprias fraquezas. As mãos do homem forte batem palmas para sua mulher e ele continua satisfeito consigo mesmo. Muitas noivas, enquanto caminham pela nave da igreja, dizem em segredo: "Salva-me, salva-me". É um grito silencioso de um coração desesperado que está amando a ideia do amor, amando a esperança de que alguém vai amá-la tanto que irá finalmente sentir-se satisfeita consigo mesma. Mas antes que cometa um erro trágico, você deve aprender a arte de sentir-se aquecida sozinha. Você deve compreender também que essa é a hora de aprender a respeitar suas próprias opiniões. Isso não significa que deva ser inflexível quando se trata da opinião de outros. Não, queremos estar sempre abertos à sabedoria oferecida por outros. Significa, no entanto, que você deve estar convicta de seus próprios pensamentos na ausência de outras pessoas e de seus conselhos. O que você acha? Antes de pedir uma segunda opinião, verifique se tem uma primeira. Ficar a sós capacita a entender seus próprios sentimentos e a desenvolver seus próprios raciocínios. Pode acreditar, é muito melhor apaixonar-se por uma mulher que tenha suas próprias opiniões e criatividade do que casar com alguém que só pensa o que você pensa e quer apenas o que você quer. À primeira vista, ter uma mulher submissa pode parecer nobre para alguns, mas depois de algum tempo vai querer uma mulher cujas ideias não tenham sido dadas por você. Em resumo, a melodia precisa ser estabelecida antes de escrever a harmonia. Você deve firmar primeiro a sua identidade. Tente obter alguma solidariedade financeira, mental e espiritual. Depois, se vier a acrescentar à sua vida o impulso harmonioso de um parceiro, ele será enriquecido com a sua contribuição e você com a dele, sem ser um peso que ele tenha de carregar até exaurir-se. O alvo final é uma condição de inteireza, e ela não pode ser conseguida se você não estiver divorciada do seu passado e preparada para o seu futuro. Dê então um passo a cada dia e observe Deus conceder-lhe graça para fazer mudanças e estabelecer metas para o futuro. Sua tarefa nesse ponto é bem simples. Há 3 palavras para começar: oração, louvor e carinho. Ore pedindo forças, porque você sabe que Ele dá poder aos que não o possuem. Louve a Deus pela sua sobrevivência, porque você sabe que ainda está aqui pela misericórdia do Senhor. Trate-se com carinho para consolar-se. Ao tratar-se
Com carinho, você vai encontrar renovação e consolo contra as tragédias da vida. Você pode fazer tudo isso ao mesmo tempo. Toque notas suaves no piano e tome um banho quente com sais aromáticos. Deite-se na água e levante-se as mãos no ar, louvando o Deus que lhe deu a bênção de estar viva. Ore pelas coisas que geralmente a preocupam. Recuse-se a passar a noite se aborrecendo com aquilo sobre que não tem controle. Em vez disso, ensaboe-se e relaxe. Esta é a hora de dar atenção a você mesma. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu.